Podemos ficar sentados, irmãos e irmãs presentes aqui na Matriz, em Nova Cruz, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas rádios Agreste e Curimataú, irmãos internautas pelo Face, telespectadores da nossa TV Web, nosso canal no YouTube, a TV Imaculada Conceição. Já estamos no tempo da Quaresma, quarta-feira passada, quarta-feira de cinza, nós iniciamos o tempo quaresmal. Vamos estar em uma convocação, em uma caminhada de penitência e de conversão durante 40 dias. A quaresma dura 40 dias e é o tempo propício para o arrependimento e para a mudança de vida. É uma preparação para a Páscoa. A quaresma é o tempo de reaproximação de Deus. E se vocês perceberam, meus irmãos, minhas irmãs, as leituras bíblicas de hoje, a liturgia da palavra, essas leituras nos apresentam exatamente a decisão de Deus de sempre ir ao encontro do homem. Mesmo quando o homem erra, mesmo quando o homem peca, quando é desobediente a Deus, quando se revolta contra Deus, quando abandona o caminho de Deus, Deus quer sempre restaurar, Deus quer sempre resgatar. O desejo de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, é se aproximar de nós, é estar ao nosso lado. Deus é tão bom, Deus nos ama tanto, e Ele que nos criou, Ele quer estar em comunhão conosco. Se perceberam, a primeira leitura lá no livro do Gênesis vem falar dessa renovação da aliança, desse resgate de Deus através de Noé. A humanidade se afastando de Deus, abandonando Deus, e Deus prepara uma purificação para a humanidade. O dilúvio, as águas do dilúvio foram águas de purificação. Por quê? Porque Deus queria novamente voltar para junto dos homens, e os homens tinham se afastado de Deus. A batalha de Deus é para conservar a comunhão, a paz entre os homens, a paz dos homens entre si e a paz dos homens com o próprio Deus. De maneira que hoje nós temos essa imagem tão bela, o arco-íris. O arco é um instrumento de guerra, de batalha. Os homens utilizavam o arco para matar uns aos outros. E Deus diz: o meu arco é de paz. O arco-íris, quando surgir no céu, será um sinal de que eu estou em paz com o povo, e o povo deve estar em paz comigo. Deus não quer brigar com os homens, Deus não quer se separar dos homens, Deus quer manter a comunhão com os homens. E o dilúvio, e Noé, e aquela família resgatada, salva das águas, com aqueles animais, indicam justamente isso. É o desejo de Deus. Vejam, na segunda leitura da carta de Pedro, tem uma imagem belíssima, porque São Pedro, nosso primeiro Papa, São Pedro, que escreveu esta carta que nós lemos hoje aqui na igreja, ele faz uma comparação dizendo que no tempo de Noé, o que salvou o povo e resgatou o povo para Deus foi a arca de Noé. A arca salvou o povo. Aí Deus diz assim, Pedro escrevendo diz assim: a arca de hoje é o batismo. A água do batismo não é a água para matar, para afogar. Também não é a água para lavar o corpo. Para lavar o corpo é a água do banho que a gente toma em casa. A água do batismo é para purificar e libertar do pecado. É para salvar. E aí Pedro diz, vejam que coisa linda, irmãos, aqui presentes, irmãos em casa, nos acompanhando nesse momento pelas rádios, pelas redes sociais, a arca é o batismo. Você é batizado? Você é batizada? Então você já está na arca, você já está na salvação.
No tempo de Noé, dizia Pedro, poucas pessoas, oito pessoas foram salvas, 8. Mas a arca do batismo salva a humanidade. Todos nós que estamos aqui, batizados, já estamos na arca da salvação. A água que lavou a nossa cabeça no dia que a gente se batizou, já nos libertou e já nos entronizou nesta arca de salvação. Que beleza, já estamos na arca, que bom. A gente se sente seguro, né? Saber que estamos na arca e que esta arca nos conduzirá à terra prometida do céu. A terra prometida do céu, onde vamos adorar a Deus. Onde estão nossos entes queridos? Vocês todos estão aqui para rezar nesse 7º dia de sepultamento. A arca que nos conduz para Deus. Mas atenção, meus irmãos, atenção, minhas irmãs, o evangelho de hoje mostra o que aconteceu com Jesus depois que ele foi batizado. Depois que Jesus foi batizado, vejam só o que diz o texto do evangelista Marcos. Depois que Jesus foi batizado, o Espírito levou Jesus para o deserto, onde ele foi tentado por Satanás, e onde ele vivia entre os animais selvagens e os anjos. Vejam porque isso acontece com a gente também. Quando a gente é batizado, a gente entra na arca, mas não quer dizer que a gente está imune às tentações, não. Tem alguém que quer nos tirar da arca. E quem é? É o demônio. O mesmo que tentou Jesus. Procurou desviar Jesus do caminho da obediência ao Pai. Você se batizou, você já está na arca, mas o demônio tenta você. O demônio nos tenta, porque ele não está satisfeito se nós estamos na arca. Ele quer nos tirar da arca, que é a comunhão com Deus. Então o demônio nos tenta. E esse evangelho desse domingo, primeiro da quaresma, quer chamar a atenção para isso. Que bom que nós somos batizados, mas não podemos descuidar da vigilância, porque é a vigilância que vai nos conservar nesta arca, dizendo não ao demônio e dizendo sim a Deus. Como Jesus, todas as tentações que o demônio apresentou a Jesus, Jesus dizia não, não, não. O demônio dizia eu te dou isso, Jesus dizia eu não quero. O demônio dizia faça isso, Jesus dizia eu não vou fazer. E isso é um modelo para nós. Se você é batizado, você deve lutar contra toda a tentação. E é interessante, eu acho muito bonito esse texto, quando diz assim: Jesus estava vivendo entre os animais selvagens e os anjos. Vocês já viram que a vida da gente é assim? Nesse mundo, como é que a gente vive? A gente vive entre os animais selvagens, que são as pessoas ruins, pessoas que tentam destruir a gente, pessoas que querem o mal para nós, pessoas que são instrumentos do mal na nossa vida, e entre os anjos, pessoas boas, pessoas que ajudam a gente, pessoas que nos levantam, nos impulsionam, nos motivam para o bem. Nós vivemos entre os animais selvagens e entre os anjos. No mundo e na sua vida, e na minha vida também, tem muita gente boa, que são anjos que nos ajudam, mas tem muito animal selvagem, muitos que querem nos devorar, querem nos destruir, inclusive nos tentam, para que caiamos e abandonemos o caminho de Deus. Pois bem, se Jesus, o Filho de Deus, nosso Mestre, nosso Senhor, foi batizado, nem precisava se batizar, mas foi batizado, e a partir do batismo, ele foi tentado e viveu entre anjos e demônios, entre anjos e animais selvagens,
entre pessoas boas e pessoas ruins, por que é que nós seríamos diferentes? Repito, igreja, repito, irmãos, o batismo nos introduz na arca da salvação, mas não nos imuniza às tentações, porque nós vamos viver entre anjos e demônios, vamos viver na terra entre o bem e o mal, entre pessoas boas e pessoas ruins. Pois essa missa de hoje, esse primeiro domingo da quaresma, está chamando a atenção para isso. Você está no caminho da salvação. Cuide da sua vida, da sua alma, do seu espírito, para que você não se desvie deste caminho. Cuide. E a quaresma é o tempo que a igreja diz assim: se arrependa dos seus pecados, faça uma confissão, se converta, mude de vida, mude o seu caminho se você está no caminho errado, abandone seus vícios, abandone os maus costumes, abandone aquilo que não é de Deus na sua vida. É o alerta da igreja. A quaresma é o tempo para a gente olhar quanto a gente já cedeu à vontade do demônio, quanto a gente precisa recuar desse caminho errado e voltar a fazer a vontade de Deus, porque Deus quer ficar junto da gente, porque Deus quer estar perto de nós. Então, se o pecado lhe separa de Deus, lhe distancia de Deus, volte. Deus está esperando a sua volta. Deus está esperando que você retome o seu bom caminho, que você volte a ser a pessoa que você era. Você é uma pessoa boa. Alguma coisa aconteceu, desviou você e tornou você uma pessoa má, e levou para a sua vida costumes muito ruins e vícios terríveis. Mas Deus quer você de volta. Então volte para Deus, que nós possamos fazer a nossa parte, de maneira que, convertendo-nos todos os dias, permaneçamos na arca da salvação, no nosso batismo, na nossa fé, na nossa igreja, com o nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.